Olá! Vamos analisar hoje uns números bem interessantes sobre religião lá nos Estados Unidos. Opa, vamos lá. Temos dados recentes do Pew Research Center e também comentários da Freedom from Religion Foundation, sabe? E do Hemant Mehta, do Friendly Atheist. Sim, fontes ótimas para entender esse cenário. A manchete principal, assim, foi que o declínio do cristianismo parece que deu uma estabilizada. Está em 62%, mais ou menos. Isso. E os sem afiliação religiosa, os nones, chegaram a 29%. Mas como sempre, né, quando a gente olha mais de perto, a história é outra. Tem mais coisa aí. Exatamente. Essa estabilidade aparente pode esconder umas dinâmicas bem importantes, né? Especialmente quando a gente olha as trocas entre religiões e as gerações mais novas. Certo. Vamos começar por aí, então. Essa tal troca religiosa, o que os dados mostram, especificamente? Então, os dados são bem claros. Para cada pessoa que, digamos, se converte ao cristianismo nos Estados Unidos, 6 estão deixando a religião. 6? 6 para 1. Nossa. Pois é. E o inverso também acontece. Só que na mesma proporção, mas contra a religião. Para cada um que cresceu sem religião e adota uma fé, Deixa eu adivinhar, 6 saem. 6 que tinham alguma religião acabam se tornando não religiosos. É tipo um fluxo constante para fora do cristianismo organizado. É quase um êxodo silencioso, então, mesmo que o número geral pareça parado por agora. A dinâmica de perda continua forte, sabe? Mesmo com essa freada temporária no declínio geral. E como isso conversa com a geração Z, os mais jovens, ali entre 18 e 24 anos? Teve uma surpresa aí, né? Teve sim. Eles não se mostraram menos cristãos que a geração anterior, os millennials, na mesma idade. Isso quebrou um pouco a tendência que vinha acontecendo. Então parou de cair de uma geração para outra? Parou nesse ponto específico. Só que menos da metade deles se identifica como cristã. Menos de 50%. Entendi. Então parou a queda, mas já num patamar baixo, né? A maioria dos jovens ali já não se vê como cristã. Isso. A base jovem continua sendo majoritariamente não cristã, ou quase isso. E outra, ser sem religião está ficando cada vez mais normal. Mais comum, menos exceção. Exatamente. Essa normalização facilita para as próximas gerações já crescerem assim, sem essa pressão talvez. O que sugere que, a longo prazo, a tendência de queda do cristianismo deve voltar. E essa normalização, essa maior presença dos sem religião, parece que está ligada a certas atitudes sociais também, né? O que a análise da FFRF sobre os dados do Pew diz sobre isso? Tolerância, diversidade. Olha, a correlação é bem nítida nos números. Quando você pega temas como aceitação de pessoas trans, ou acolhimento de imigrantes, ou mesmo valorizar a diversidade étnica e racial, os não religiosos consistentemente mostram posições mais abertas, mais inclusivas. Tem algum exemplo marcante disso? Tem sim, olha só. 52% dos cristãos brancos achavam que o aumento da imigração era ruim para o país. Ok. E os não religiosos brancos? A mesma porcentagem, 52%, achava que era algo positivo. Nossa, que inversão. Pois é. E os dados também mostram que as pessoas que se declaram altamente religiosas eram as menos propensas a ver a diversidade racial e étnica como algo bom para o país. Isso mexe com aquela ideia, né? De que ser religioso automaticamente te torna mais bom, mais aberto ao próximo, pelo menos nesses aspectos sociais. Desafia, com certeza. Pelo menos quando a gente olha para esses dados específicos. E dentro do próprio grupo dos sem religião, dos nones, também está tendo mudança. Falamos da questão de gênero, por exemplo, o ateísmo está diferente. Sim, está mudando. Historicamente, né, ateísmo e ser sem religião era coisa mais de homem. É verdade. Essa diferença está diminuindo bastante. Hoje, 31% dos homens e 27% das mulheres se declaram nones. A diferença caiu. E o ateísmo especificamente? Também. Tá ficando menos masculino e menos branco, mais diverso. Tem gente que especula que isso pode ter a ver com algumas igrejas mais conservadoras, sabe? Que talvez sejam vistas como... mais alinhadas a uma visão masculina? Algo por aí. Talvez afastando algumas mulheres. Interessante essa dinâmica interna, né? E claro, a política entra nessa história toda, né? Parece que tem uma galera, especialmente homens jovens conservadores, para quem ser cristão virou quase
um crachá político. Exato. Os analistas apontam muito para isso. Uma fusão crescente entre a identidade religiosa conservadora e a identidade política republicana. E isso poderia explicar parte daquela estabilização que a gente falou no começo, gente se dizendo cristão por política. É uma possibilidade forte. Pessoas se identificando como cristãs, talvez mais por esse alinhamento político do que por, digamos, uma prática religiosa profunda. Mas isso tem um lado B, né? Qual? Essa mistura cria uma vulnerabilidade. Se rolar uma reação negativa forte contra as políticas desse grupo, o afastamento pode ser duplo. Não só do partido, mas também das igrejas que estão ali coladas na imagem política. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, o cenário é complexo. O declínio geral do cristianismo deu uma pausa. Mas a troca continua ruim para eles, com mais gente saindo do que entrando. Enquanto isso, os sem religião mostram mais abertura em temas sociais-chave e o próprio grupo está ficando mais diverso, menos masculino, menos branco. Exato. E a política está cada vez mais misturada com a identidade religiosa para uma parte da população. Ou seja, a manchete da instabilização é só a pontinha do iceberg. Com certeza. As tendências por baixo, essa normalização da não-religião entre jovens, as atitudes sociais que divergem, a politização da fé, tudo isso sugere que a transformação religiosa nos Estados Unidos está longe de acabar. E a longo prazo, a secularização parece que continua firme. Parece que sim, talvez até mais forte que em outros lugares do Ocidente, onde a perda de fiéis está sendo até mais rápida, segundo alguns dados comparativos. Filiando a religiões, continuar e até acelerar. Que tipo de sociedade a gente pode ver surgindo nos Estados Unidos, em termos de diversidade, de inclusão? E o que acontece quando, para muita gente, a fé e a política ficam tão grudadas que mal dá para separar uma coisa da outra? São perguntas grandes para a gente ficar de olho nos próximos anos. Com certeza. Questões cruciais para entender o futuro por lá.